E aí, galera, beleza? Então, é o seguinte, exercicinhos de impulso e quantidade de movimento. Como a aula é gravada, vocês podem retornar a qualquer momento a playlist lá no canal, só procurar aqui embaixo aí, entrar no canal e procurar a playlist, tá? A playlist tem terceiro ano Glorinha, vocês podem entrar lá. Tem já o conteúdo passado, então não vou dar uma revisão aqui, porque só faz sentido aquela revisão zona mesmo, igual a gente fez com o trabalho e energia quando é ao vivo, tá? Bom, então vamos para os exercícios. Os exercícios não estão na apostila, fizemos todos que tínhamos. Então, quer tentar fazer o exercício que eu vou resolver? Pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois vê minha resolução. A primeira questão da Federal do Alagoas. Uma esfera A de massa. Já vou sair anotando as variáveis e no sistema internacional. Já vou transformar em quilograma. E com uma velocidade inicial de A, 8 metros por segundo. Colidiu frontalmente com uma esfera B. Opa. Massa de B, 0,5 kg, que se movia com uma velocidade de 6 metros por segundo. Aqui é o seguinte, elas estão se movendo em sentidos opostos. Então eu vou estabelecer um referencial. Eu vou chamar que tudo para a direita é positivo. Mas pode ser o inverso, você que sabe. Então a velocidade inicial de B é menos 6 metros por segundo, porque está no sentido contrário. Após o choque, a velocidade da esfera A é de 5 metros por segundo no sentido contrário à sua velocidade inicial. Então a velocidade final dela aqui, já, é de menos 5 metros por segundo, porque é o sentido contrário. Na alternativa A, calcule a velocidade de B. Então, beleza. Então, quantidade de movimento do sistema inicial é igual à quantidade de movimento do sistema final. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então eu tenho massa de A, velocidade inicial de A, mais massa de B, velocidade inicial de B, que é igual massa de A, velocidade final de A, mais massa de B, velocidade final de B. Vamos substituir. Massa de A, 0,2. Velocidade inicial de A, 8. Mais massa de B, 0,5. Velocidade inicial de B, menos 6. Opa, menos 6. Aí igual a massa de A, que é 0,2. Velocidade final de A, menos 5. Mais a massa de B, que é meio, vezes a velocidade final de B. Então aqui eu tenho 0,2 vezes 8, dá 1,6. Mais não, né? Menos, porque é mais com menos, menos 6 vezes meio, 3. É igual. Meio vezes menos 5 dá menos 2,5. Mais meio de velocidade final de B. Aqui eu vou passar para o lado de cá, tá? Vai ficar mais fácil. Então eu vou ficar com 1,6 menos 3 mais 2,5 igual a 0,5 velocidades finais de B. Menos 3 mais 2,5 dá menos meio. Menos meio mais 1,6 dá 1,1. 1,1 é igual a meio. Velocidade final de B é 1,1 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, olha só, a velocidade deu positiva. Então, eu sei que o corpo foi para o outro lado. Ele não perguntou, tá? Ele só pediu o módulo. Então, o módulo está aqui, mas o movimento foi para o sentido do diferencial positivo. E aí, na B, ele fala assim, calcule se a colisão foi perfeitamente elástica, né? Ou justifique se ela foi perfeitamente elástica. Como que a gente faz isso? Eu vou desenhar aqui de novo, não seria necessário, mas eu vou desenhar aqui como que a colisão, os objetos ficaram após a colisão. Então temos a esfera A e a esfera B. A esfera A retornou, segundo o enunciado, com 5 metros por segundo. E a esfera B foi para o outro lado,
com 2,2 metros por segundo. Para calcular o coeficiente, nós usamos a seguinte relação. O coeficiente de restituição, vamos ver se aqui cabe, acho que aqui cabe. Deixa eu fazer aqui, ó, peraí. Esse aqui é a B. Vou puxar esses dados para cima aqui, que tá bem apertadinho. Aqui. Pronto. Então, a B. Coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento sobre a de aproximação. Só que aquela velocidade relativa. Com que velocidade eles se afastam depois da colisão? A velocidade de afastamento é de 7,2 metros por segundo. Eu somo os vetores, né? Sentidos opostos. Aqui, eu vou somar os vetores também porque eles estão com sentidos opostos. As velocidades nesse desenho aqui são de 8 metros por segundo e de 6 metros por segundo. Então, a velocidade relativa aqui dá de 14 metros por segundo. Se eu vou calcular, então, afastamento dá 7,2, aproximação dá 14, e isso dá mais ou menos, vou fazer aproximado aqui, 0,5. Tá? Quando a colisão, o coeficiente de restituição está entre 0 e 1, não sendo 0 e 1, ela é parcialmente e não perfeitamente elástica. Tá bom? Se eu tivesse calculado aqui, tivesse dado 1, seria perfeitamente elástica. Tá? Se tivesse dado 0, seria inelástica. Só que normalmente quando é inelástica, os corpos param ou eles saem se arrastando, um preso ao outro. Aí seria fácil, não precisa nem calcular. Tá bom? Acho que esse aqui era mais complicadinho. Mas vamos seguir. Uma caixa de madeira de massa 2 kg move-se uma superfície horizontal sem atrito com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Num dado instante, ela colide contra a caixa. Então, a massa 1, aqui é a massa 2, de 3 kg, que estava inicialmente parada. Aqui, velocidade inicial de 1, velocidade inicial de 2, 0. Passando a moverem-se juntas. A velocidade do conjunto após a colisão. Bom, a velocidade de movimento inicial é igual à final. Quem que está se movimentando antes? Antes é só a caixa 1. E depois, o conjunto. Só que o conjunto está unido. Então, eu vou falar que a soma dessas massas é um outro objeto, que é a combinação deles, com uma velocidade final. Eu não vou me preocupar com as velocidades iniciais, com a velocidade inicial da caixa 2, porque ela não se movia, então ela não tem quantidade de movimento. Massa 1, 2. Velocidade, 10. Soma as massas, que é 2 mais 3, vezes a velocidade final. Então, 20 é igual a 5 velocidades finais. A velocidade final do conjunto é de 4 metros por segundo, que é a alternativa C. Professor, mas por que você não desenhou? Sabe, não colocou referencial? Porque o movimento é sempre o mesmo lado. Uma caixa está vindo, ela bate na outra e elas continuam no mesmo sentido. Tem como ela bater nessa caixa e as duas voltarem para o outro lado? Não tem, né? Então, como o movimento é sempre o mesmo lado, aí eu não preciso nem desenhar, nem diferencial. Mas se você tem uma certa dificuldade, faz o desenho, não custa nada. Tá? Vamos para o próximo. Um garoto de 38 kg. Então, a massa do garoto, 38 kg. Está de pé sobre um skate, massa do skate, de 2 kg. Em repouso. Está todo mundo em repouso, né? Velocidade inicial é 0 para todo mundo. O garoto possui uma mochila em suas costas. Meu Deus do céu. A massa da mochila é de 3 kg. Para ganhar impulso, ele joga essa mochila para frente. Então, a velocidade final da mochila é de 2 metros por segundo. Desconsiderando o atrito, qual será a velocidade aproximadamente do recuo adquirido pelo garoto sobre o skate em centímetros por segundo? Então vai dar um número pequeno. Bom, o que nós temos? Aqui eu vou desenhar. Nós temos uma situação em que temos o garoto com o skatinho aqui.
garoto e a mochila dele, eu vou fazer laranjada, mochilinha, tá? Tá tudo parado, velocidade inicial é 0. O garoto vai jogar, o garoto vai jogar a mochila para frente. Então, deixa eu desenhar ele aqui, já que eu tô com a canetinha. Ele joga a mochila para um lado. Ela sai com uma velocidade de 2 metros por segundo. E aqui eu tenho uma velocidade de recuo do garoto. Tá? Na verdade, eu vou colocar do garoto aqui, mas é o garoto mais o skate, né? Bom, o que eu faço agora? Eu tenho movimento para os dois sentidos. Vou estabelecer um referencial. Vou falar só para mudar, vou falar que o lado esquerdo é positivo, tá bom? E quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Antes ninguém se move, 0. Depois quem que se move? O conjunto, né, garoto e skate, mais a mochila. Então, massa do garoto mais massa do skate, que é uma coisa só, né? Velocidade final deles, mais massa da mochila. Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui, porque eu acho que vai cortar. Pronto. Mais massa da mochila, velocidade final da mochila. Por enquanto eu não estabeleci sinal para nada aqui, tá? Vamos lá. A massa do garoto mais a massa do skate é de 40 kg. A velocidade final deles eu não sei. Massa da mochila, 3 kg. E a velocidade dela é de 2 metros por segundo, no sentido contrário ao meu referencial. Professor, se eu tivesse colocado o referencial para o outro lado, só vai achar com o sinal invertido. Pode ficar sossegado. Então, 40 velocidades finais do conjunto, menos 6. Então, 6 é igual a 40 velocidades finais. Vou terminar desse lado aqui. Velocidade final é 6 dividido por 40. Ah, professor, dá pra fazer na mão. Dá, mas eu não quero, né? Vai dar um ponto alguma coisa, provavelmente, né? Isso. Cadê? Aqui. A velocidade final é de 0,15 metros por segundo. Só que 0,15 metros é equivalente a 15 centímetros. 15 centímetros por segundo, que é a unidade que ele pediu no enunciado. Certo? Beleza? Vou fazer mais uns dois aqui. Questão da Unimontes. Uma nave espacial é construída por estágios. Cada vez que um estágio é lançado fora da nave, a nave adquire maior velocidade. Isso está de acordo com o princípio de... Bom, a nave está viajando. Deixa eu fazer aqui o desenho. A nave está viajando. Aqui um pedaço da nave, tá? Tem aquelas repartições do foguete. Muito bem desenhados por mim. E aí, por exemplo, a nave... Aqui está o foguinho. Tá, bem simplesinho. Aqui eu tenho a pontinha do foguete, igual o desenho de pica-pau. Ela vai soltar um pedaço. Se ela vai desprender esse pedaço aqui, você pode pensar de duas maneiras. Tá? E aqui agora eu tenho o foguete seguindo a trajetória dele feliz e contente. Se você tem esse movimento para cá agora, tá? Você pode pensar em força. Existiu uma força que expeliu esse objeto para cá, e aí essa parte teve uma força de reação para o outro sentido. Ou você pode pensar assim: antes eu tinha 3 massas vezes a velocidade indo para frente, quantidade de movimento. Aqui eu tenho 2 massas vezes uma outra velocidade, chamar de velinha, tá? E aqui eu tenho um objeto voltando, que foi expelido, com uma massa vezes uma outra velocidade vezes 2 linhas, que eu não sei qual que é. Tá? Só que essa quantidade aqui em cima tem que se conservar aqui embaixo. Então a combinação dessas duas tem que dar o que estava aqui em cima. Isso só é possível se essa velocidade for maior do que essa. Senão não é possível que isso aconteça. Então, o foguete funciona muito bem pela conservação da quantidade de movimento. E também seria óbvio, porque é isso que nós estamos estudando. Então, pensando só nesse vídeo e não no como um todo, só podia ser essa a resposta mesmo. Vamos lá.
O gráfico abaixo representa aproximadamente a intensidade de uma força aplicada, desculpa, a força que uma bala sofre em função do tempo, a penetrar um bloco de madeira. A variação da quantidade de movimento da bala no sistema internacional vale. Então aqui eu tenho força e tempo. Importante que aqui está 10 a menos 3, hein? Então o que eu consigo com força em tempo no gráfico de força por tempo? Eu consigo o impulso. Essa área aqui é o impulso. Impulso é força vezes o tempo, né? Só que como a força aqui está variando, eu não consigo aplicar essa fórmula. Porque como que eu vou aplicar um valor que não é constante? Então a gente vai calcular a área. A área é igual a impulso. Então o impulso é base vezes a altura dividido por 2. O impulso é igual a base é 8 vezes 10 a menos 3. Ó. A altura é 500 dividido por 2. Então, o impulso é igual. 8 dividido por 2 é 4, né? 4 vezes 500, 2.000 vezes 10 a menos 3. Ou seja, o impulso é igual a 2 newtons vezes segundo. Aí você fala, professor, mas você achou o impulso? Ele pediu outra coisa. Ele pediu a quantidade de movimento, a variação, na verdade, de quantidade de movimento. Pelo teorema do impulso, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? Porque quando você gera um impulso no objeto, você está alterando a velocidade dele, consequentemente, alterando sua quantidade de movimento. Tá bom? Ultiminho, um projétil de massa 15 gramas incide horizontalmente sobre uma tábua com uma velocidade de 600 metros por segundo e abandona com uma velocidade de 400 metros por segundo. Qual o impulso comunicado? Então aqui eu tenho que transformar em quilograma primeiro, né? 15 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E ele quer o impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Ou força vezes o tempo. Só que eu não tenho força nem tempo aqui. O impulso é a quantidade de movimento final menos a inicial. Como o movimento da bala é sempre o mesmo lado, tá? Ela atravessa, eu não preciso me preocupar com o sinal aqui. A massa é 15 vezes 10 a menos 3. A velocidade final, 400, menos 15 vezes 10 a menos 3. Velocidade inicial, 600. Que, gente, ó, vou colocar em evidência esse 15 vezes 10 a menos 3. 400 menos 600. Então, o impulso é... Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 150 vezes 10 a menos... Não. Desculpa. 1,5 vezes 10 a menos 2. Vezes menos 200. Tá bom? Eu mudei a casa decimal aqui, já vou entender por quê. Vou continuar aqui em cima. Mais com menos, menos. 200 vezes 1,5 dá 300. Vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2, eu vou simplificar com esses dois zeros. Então, o impulso é de menos 3 newtons vezes segundo. Por que a resposta aqui está positiva? Porque ele falou do módulo. E por que deu negativa a minha conta? Porque a força que gera esse impulso é uma força resistente. Ela atrapalha o movimento. Ela não ajuda o movimento. Tá? Dá pra fazer mais um? Acho que não, né? Tá bom já, né? Dá pra dar descansado? Então, beleza, jovens. É isso. Espero que tenha ajudado aí a dar uma reforçadinha nas ideias. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, pessoal, até a semana que vem e falou!